Olá pessoal, nós temos mais algumas perguntas a responder, porque entendemos que seriam necessárias estarem no conteúdo de bibliologia. Por isso eu preparei mais esse pequeno vídeo com algumas respostas a algumas perguntas que eu formulei. E depois, em outro vídeo, realmente iniciaremos falando sobre o assunto teologia. A pergunta 17 será: a Bíblia contém erros? Realmente, quando estamos em um concílio, existe essa pergunta que é de fundamental importância. A Bíblia contém erros? E que tipo de erros que contém a Bíblia, se é que tem? Ou a Bíblia é inerrante? É algo que temos que responder, e o candidato ao ministério pastoral precisa ter em sua mente uma resposta para o seu público, para as pessoas que em determinado momento vão questioná-lo. Os originais, chamados também de autógrafos, não continham erros. Quando o Senhor inspirou ou soprou sobre a mente dos seus servos há muito tempo atrás, para que eles pudessem transmitir a verdade revelada, aqueles receptores, aqueles instrumentos de Deus, receberam da parte do Senhor a palavra pura, sem nenhum erro, e eles transmitiram para os seus ouvintes na época. Por isso, afirmamos que os originais, os manuscritos originais, não continham erros, porque eram a palavra de Deus revelada aos seus servos e às suas servas. Mas você pode estar pensando, depois fizeram-se cópias, verdade? Algumas milhares de cópias foram sendo feitas ao longo dos séculos. E no Antigo Testamento, por exemplo, havia um critério para se elaborar uma cópia, inclusive até com a contagem das palavras por parte do copista, para que não se fugisse da verdade revelada. O mesmo não aconteceu com as cópias do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. Nós sabemos que as pessoas foram copiando e hoje existem muitos manuscritos que são cópias, descobertas lá no Mar Morto, nas cavernas do Mar Morto, principalmente, em outras cópias em outros lugares, ali na Ásia Menor, norte da África também. Mas a Bíblia que nós temos hoje, as cópias que nós temos hoje, elas contêm erros? Sim. Você pode responder que estas cópias contêm erros de grafia, erros de números, por exemplo,
quando um determinado livro da Bíblia cita um texto. Por exemplo, vou citar aqui 2 Reis 8:26, diz que Azarias tinha 22 anos de idade quando foi coroado rei. E em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 2, diz que Azarias tinha 42 anos. As cópias, ou alguém que copiou errado e anotou 42 anos. Isso é um erro de grafia. Mas este erro não prejudica a essência da inspiração da palavra de Deus. Em outras palavras, mesmo sabendo que as versões e as traduções nas diversas línguas podem ter em determinado momento aqueles que copiaram ou que traduziram terem deixado de lado alguma palavra ou traduzido da forma errada uma determinada palavra, mas a essência da revelação não se perdeu. A história da salvação proporcionada na palavra de Deus não se perdeu. Esta essência não se perdeu. O principal não se perdeu, porque Deus tem preservado ao longo da história para que toda a humanidade tenha acesso a essas revelações. E eu volto a afirmar, é fundamental a iluminação do Espírito Santo para que quando nós estivermos lendo, estudando a palavra do Senhor, nós retenhamos, através da iluminação do Espírito Santo, a essência ou o propósito de Deus para que nós possamos conhecer essa revelação. Certo? Então, nós entendemos que mesmo contendo erros de grafia, de números e datas, a Bíblia, em sua essência, ela continua sendo veraz, verídica, continua sendo verdadeira e ela não tem erros, porque os originais, os autógrafos, os manuscritos originais não continham erros. O que nós vemos são aquilo que eu falei anteriormente. Mas a essência da palavra do Senhor não contém erros. Por isso você pode continuar utilizando esta Bíblia que está em suas mãos. Sempre e com critério, buscando as versões que mais se aproximam dos manuscritos originais ou das cópias fidedignas. A próxima pergunta é: quanto às divisões em capítulos e versículos? Nós sabemos que quando os livros da Bíblia foram escritos, os seus autores não dividiram em capítulos e versículos. Eles receberam da parte do Senhor a informação, escreveram ou passaram verbalmente para o povo, para os seus ouvintes, ou alguém recebeu a informação do profeta, por exemplo, e o profeta, no caso de Jeremias. Jeremias, ele utilizava-se de Baruque como seu escriba, e o Baruque recebia da parte de Jeremias a palavra que Jeremias recebeu de Deus. Então Baruque escrevia, certo? Então esses originais, de Gênesis até Apocalipse, não eram divididos em capítulos e versículos. Somente isso aconteceu
no século XIII, em 1227, Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, ele dividiu os livros da Bíblia em capítulos, para que pudesse haver uma forma melhor de gravar os textos. E alguns séculos depois, no século XVI, em 1551, Robert Stephanus acrescentou a divisão em versículos. E a partir daí foram incorporadas nas traduções para as línguas, para as diversas línguas, e as versões também que nós utilizamos com essas divisões de capítulos e versículos. Logo, quando você tem em mãos as Bíblias, com os capítulos, com os versículos, com os temas, subtemas, com essas divisões, saiba que isso não foi inspirado, mas para a nossa utilização são essenciais, são ótimos, são fantásticos. E Deus, o nosso Senhor, Ele permitiu que se fizesse isso, porque senão Ele teria barrado. Certamente Deus teria barrado se não fosse da permissão dele. E nós utilizamos, até gravamos os textos, os versículos, temos os nossos versículos que mais gostamos, não é verdade? Assim, nós entendemos que mesmo não fazendo parte dos manuscritos originais, essas divisões não prejudicam o entendimento, e você sabe, já falamos isso anteriormente, que quando estiver estudando a palavra de Deus, seja para a sua devocional pessoal, seja para transmitir à sua comunidade, você precisa sempre ler o texto, o seu contexto próximo, o seu contexto mais longínquo, para ter uma compreensão maior do que o autor queria dizer à sua comunidade, ou o que Deus quis dizer através do autor ou do servo dele que escreveu o livro, a carta, a epístola, o poema para as comunidades de sua época. É evidente que tem alguns textos que em si eles já se complementam, eles já se completam, não precisa nem você buscar outros textos de referência. Mas existem alguns textos que você tira ele do local, um versículo, por exemplo, e para utilizar como uma doutrina, você está cometendo um grave erro de retirar versículos do meio do seu contexto para criar uma determinada doutrina. É bem verdade que de vez em quando nós, ou de vez em sempre, nós utilizamos os versículos-chave. E esses versículos nos ajudam, de fato, a mostrarmos determinadas partes da verdade, da grande verdade. Mas o processo leia o texto, o contexto próximo, leia o conteúdo maior, busque as referências de outros livros bíblicos, outros capítulos, para poder preparar uma mensagem firme, bíblica, para poder preparar um estudo forte que você possa alimentar bem a sua comunidade que está sob sua responsabilidade ou que estará sob sua responsabilidade. Então, assim, nós vemos que as divisões em capítulos, em versículos, os temas, subtemas que são colocados, inseridos nas Bíblias, nas versões bíblicas, na verdade não são inspirados, mas o Senhor permite que nós estejamos utilizando, certo? Uma outra pergunta
Por que que a Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica? Nós sabemos que a Bíblia católica contém alguns livros no Velho Testamento, no Antigo Testamento, alguns livros que não estão no cânon do Novo Testamento, e não estão na Bíblia evangélica, certo? Entendemos e utilizamos, nós evangélicos, utilizamos o Antigo Testamento que os próprios judeus utilizavam, certo? O Antigo Testamento, a Bíblia, as Escrituras Sagradas que Jesus utilizou quando esteve aqui na Terra pregando o Evangelho, certo? Os livros católicos que estão além das Escrituras que Jesus utilizou, nós também não vamos utilizar, nós não utilizamos. É por isso que na nossa Bíblia nós não temos os livros, por exemplo, de Judite, Tobias, Macabeus, Eclesiástico, certo? Tem mais 2 livros. Nós não utilizamos porque nós cremos que eles não são inspirados por Deus. Nós os consideramos como apócrifos, ou seja, mesmo em alguns deles serem livros que contêm um fundo histórico, por exemplo, os livros dos Macabeus, conta a história dos Macabeus, um grupo de judeus que se revoltou contra o Império Romano no período intertestamentário, certo? E esses livros de Macabeus nós não utilizamos porque cremos que ele pode ter até um fundo histórico, mas nunca doutrinário. Nunca doutrinário. Podem ter algumas referências para nós estudarmos, você pode até ler se você quiser, não tem problema. Só que não faça dele uma teologia. Eles não são livros para utilizar-se como livros teológicos. Ou seja, você não vai ensinar para a sua comunidade aquilo que está escrito nesses livros. Nós utilizamos o Velho Testamento, o mesmo Antigo Testamento que os israelitas utilizaram. E o Novo Testamento, tanto o católico como o Evangelho, são iguais, são os 27 livros, certo? Por isso que nós seguimos nessa linha, por considerar que os livros são apócrifos, ou seja, eles não têm inspiração divina, eles não são fruto da inspiração divina. Dessa forma, nós cremos que se utilizássemos esses livros, nós estaríamos ferindo o princípio elementar, que é o princípio da inspiração, da revelação e da inspiração. Se eles não são inspirados por Deus, nós não podemos utilizá-los para o ensino da nossa comunidade. Isso não quer dizer que você não possa lê-los. Qual é o problema? Você tem que ler os livros, se for necessário, quer fazer uma pesquisa, se você quiser combater algum tipo de doutrina errada, vai lá nesses livros e você vai ver as contradições que neles existem em relação ao conteúdo que nós temos da Bíblia Sagrada, onde não há contradição de um autor para outro. Olha que interessante isso. 40 pessoas aproximadamente escreveram os 66 livros da Bíblia Sagrada
em épocas diferentes, em séculos diferentes, não se encontraram, muitos deles não tiveram a oportunidade de se encontrar. Talvez não conseguiram ler o que o outro escreveu, e é verdade, Moisés, por exemplo, escreveu o Pentateuco, grande parte dele, e não contradizem nada aquilo que os outros escreveram em séculos posteriores. Mas, na verdade, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, esses autores foram complementando, né? E a questão da revelação progressiva conduz a isso, clareando, abrindo a mente, trazendo à luz o que estava oculto, o que estava escondido. E é interessante que os textos foram se complementando, acrescentando, complementando, aumentando o nosso conhecimento. Então não existe nos 66 livros da Bíblia contradição de um autor com o outro, muito pelo contrário. Existe harmonia, complementação, ampliação do conhecimento, mas nunca contradição. Por isso, pode utilizar a Bíblia Sagrada, os 66 livros. Os livros apócrifos, como eu disse, eles podem ser utilizados para o seu conhecimento, mas nunca, de forma alguma, para elaborar um estudo doutrinário para a sua igreja, para a sua comunidade. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E em breve eu falarei sobre teologia, algumas perguntas sobre teologia.